Boa tarde, sejam muito bem-vindos ao nosso programa de educação financeira da Igreja Adventista de Icaraí. Seja muito bem-vindo, e esse que já foi um assunto tabu, né, por muito tempo nas igrejas, mas nós viemos trazer a luz, né? E eu gostaria de falar um pouco sobre o nosso coordenador, né, o nosso especialista, que chama-se Jefferson Henrique Pereira. Ele é casado com a Mônica Pereira e pai da Aline Pereira, e esse aqui foi o maior caso dele de sucesso, tá? Sobre educação financeira, foi a família dele. E assim tem que ser, né? Ele também é ancião da Igreja Central de Itaboraí, ele é educador financeiro cristão, cirurgião dentista formado na Universidade Federal Fluminense. Ele é pós-graduado em Economia pela Escola de Negócios da PUC do Rio Grande do Sul. Ele é especialista em finanças, investimentos e banking. Criador do método Investidores do Reino, ajudando famílias cristãs a saírem das dívidas e se tornarem prósperas investidoras, fundamentando seu crescimento e desenvolvimento sobre 5 pilares. O primeiro é honrar ao Senhor com tudo que temos e somos, prover conforto e segurança para a nossa família, planejar para o longo prazo, realizar sonhos e abençoar o nosso semelhante. E com essas palavras, eu chamo aqui o nosso especialista Jefferson. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Já estavam me perguntando ali se o pré-requisito para se dar bem com finanças né? Eu acho que sim. Meu colega de shampoo, ele usa shampoo também para cabelos invisíveis, igual eu, né? Seja muito bem-vindo, fique à vontade, você está em casa, meu amigo. Muito obrigado, meu irmão. Depois dessa apresentação toda, eu tenho que pagar até uma coxinha para ele, né? Porque eu quero muito agradecer o convite, né? Para mim estar aqui é uma confirmação do Senhor para esse ministério. A gente vai falar um pouquinho, como ele falou, eu migrei de carreira, não é? As pessoas sempre me conheciam por ser da área de saúde, na área de cirurgia e tal, e a gente acabou migrando e eu vou falar um pouquinho sobre isso. Porém, antes, eu gostaria de convidar os irmãos a gente se colocar em pé para uma palavra de oração. Maravilhoso Senhor. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam ofertados ao Senhor neste momento. Muito obrigado, ó Pai, porque estamos aqui na Igreja de Icaraí, em tão boas condições, entre irmãos, para tratar de um tema que é tão relevante. Porém, nós clamamos que neste momento o homem se cale e que o Deus Espírito Santo fale a cada um de nós. Orienta-nos a como sermos melhores administradores daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, e que o Senhor seja honrado através da nossa vida. Te clamamos agradecidos com teu perdão por Cristo Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, como é que vai funcionar aqui hoje? Esse tema... Deixa eu só colocar um pouquinho para trás aqui. Tá ótimo, desculpa. Esse tema, no meu treinamento, ele é um módulo inteiro. Então, eu não tenho a pretensão de conseguir encerrá-lo hoje. Mas, até onde eu sei, os irmãos vão me aturar mais uma vez no final do mês. Então, aquilo que a gente não conseguir tratar aqui, a gente vai tratar no final do mês, tá bom? Nos outros 2 sábados, vocês vão ficar com o meu colega de cabelo ali, né? O Jordan, ele vai tratar temas muito relevantes. Eu vou assistir também todos eles. E depois, no final, então, a gente encerra o tema, faz um apanhado geral e tira as últimas dúvidas. E sobre dúvidas, eu queria falar o seguinte. Isso aqui não é treinamento para o Enem. A gente não está correndo. Eu acho que vale a gente aproveitar essa oportunidade ao máximo. Então, se você tiver qualquer dúvida, de verdade, qualquer dúvida, pode levantar a mão, a gente vai procurar atender da melhor forma possível, tá bom? Como eu falei, deixa eu só tirar isso aqui. Como eu falei, essa palestra, a gente não vai conseguir encerrar ela hoje aqui.
Então, aonde der, quando der o tempo, deixa eu ver. Quando der o tempo, a gente para, mas o importante é a gente ir atendendo todas as dúvidas aí na medida que forem surgindo, tá bom? Podem ficar à vontade. Deixa eu ver como é que é aqui. Onde é que a gente... Gleice, eu acho que não tá. Tá. Desliga. E liga. Vamos ver se foi. Acho que não. Foi? Ah, então beleza. Então essa daí é a minha família. Tá um pouquinho desatualizada, porque essa gatinha aí, que é a cara do pai, tá quase tá quase do tamanho da mãe. Não que isso seja assim uma grande evolução, né? Mas para ali, sei. Mas já tá quase do tamanho da mãe ali. Alguém conhece essa grandona aí? Acho que o pastor ali conhece. Minha esposa Mônica, minha filha Aline, não é? E nós estamos hoje, como foi falado, nós estamos hoje ali na Igreja Central de Itaboraí, não é? Servindo ali. E para a gente foi um ganho muito grande lá para Itaboraí, de qualidade de vida, de crescimento pessoal, crescimento espiritual. Foi uma oportunidade muito boa a gente ter ido para lá. E aí, como ele falou, a minha formação primeira foi ali na Federal Fluminense, aqui perto, né, de vocês. Eu estudei ali odontologia, saí da faculdade certo do que eu ia fazer. Eu jurava que eu ia seguir a área de cirurgia, regeneração óssea, implante, que era uma área que eu amava, né? Quando eu começava a operar, eu esquecia do tempo, só lembrava que tinha estômago e fome quando terminava, achava uma delícia. Terminei da faculdade 100% focado nisso. Ia começar logo uma especialização aqui no Rio, e aí eu me lembro exatamente o dia em que eu estava estudando na faculdade, estava na biblioteca lá da faculdade onde minha esposa estudava, e eu recebi uma mensagem dizendo que o início das aulas de cirurgia ia ter que ser adiado, não sei por qual motivo. E eu me lembro que nesse momento eu falei com a minha esposa assim, falei, poxa, eu não tenho agora um outro norte, né? O início da especialização foi adiado, eu não queria ficar sem estudar, eu queria continuar. Eu falei, e eu não posso começar outra coisa na minha área, porque na hora que a faculdade me ligar, eu tenho que estar livre. E aí, nesse momento, me ocorreu o seguinte, poxa, então eu vou estudar numa área que eu quero melhorar, que eu preciso desenvolver, que é a área de finanças. Eu entendia nesse momento que eu estava cometendo muitos erros financeiros, mas eu não tinha conhecimento que me permitia diagnosticar isso. Eu não sabia onde é que eu estava errando. E eu falei, eu vou estudar. Comecei a pesquisar e encontrei um curso do Gustavo Cerbasi. Quantos conhecem o Gustavo Cerbasi? Para mim, é uma das referências em educação financeira aqui no Brasil. Foi um dos primeiros caras que começou a falar sobre isso, um dos caras mais equilibrados. E eu me lembro que há mais de 15 anos atrás, o curso dele na época custava R$4.000. E eu olhei para aquilo e falei, caramba, 4.000? Mas aí me veio um pensamento do seguinte, tem um pensamento que diz assim, se você acha que a educação é cara, experimenta a ignorância, né? E eu falei, cara, se eu continuar errando, esses 4.000 não vão me servir de nada. Fui lá, fechei o olho e passei o cartão. Vai que vai. Comecei a estudar. No meio do curso, eu me apaixonei tanto pela matéria. Falei, cara, é isso que eu quero estudar. E por incrível que pareça, liguei para a faculdade de cirurgia, tranquei a matrícula, falei, eu vou estudar, E aí me ocorreu o seguinte, cara, eu quero estudar agora isso de forma mais acadêmica, de forma mais profunda. Entrei em contato com a Escola de Negócios da PUC e falei se eu podia cursar uma pós-graduação na área de economia, mesmo não sendo da área de exatas, né? Eles não só permitiram, como me liberaram das provas ao sábado, e aí eu tenho que dizer que realmente, assim, eles foram muito amigáveis, assim, não colocaram nenhuma barreira para que eu pudesse estudar lá. Comecei a estudar, e aí na hora da minha matrícula a pessoa falou, não, olha, só que tem algumas matérias que você vai ter que correr por fora, né? Falei, pô, beleza, deixa comigo. Comecei a estudar e realmente tinha algumas matérias que o professor falava assim, olha, isso daqui eu não vou entrar a fundo não, porque isso daqui vocês já tiveram muito na graduação. Aí eu, quem tiveram, né? E aí
Eu tive que correr, pegar livro, pegar tudo, falei, dá o meu jeito, mas era uma delícia. Olha, eu acho que eu ficava mais não é emocionado, né? Mas assim, mais envolvido, mais extasiado, assim, estudando isso do que os 5 anos lá na faculdade, por incrível que pareça. Eu descobri uma coisa assim, e ficava às vezes estudando até de madrugada, a coisa, e apaixonado por isso. E aí, logo depois que eu comecei a estudar, eu fui chamado para fazer uma semana de oração de mordomia lá no Barreto. Foi a primeira vez que eu falei sobre isso numa igreja. Nós fizemos 8 dias direto lá. Nesse meio do caminho eu tinha saído para fazer uma formação em coach também e tudo mais. Voltei e fiz as 8 noites. E ali para mim foi um divisor de águas, porque eu percebi que esse tipo de conhecimento não ia mudar só a minha vida, que isso podia também abençoar a vida de muitas outras pessoas, não é? Eu me lembro exatamente de um caso específico. Numa noite, eu saindo, né, depois de falar para a igreja, um irmão me abordou na saída e falou: Jefferson, olha só, eu queria muito, na época estava tendo os Calebs, né, ele falou, eu queria muito abençoar os Calebs com alimento, não é? Com, enfim, o que eles precisassem, mas hoje a minha realidade financeira é a seguinte: se a minha filha, a expressão que ele usou, né? Se a minha filha me pedir um pirulito na praça, eu não tenho como comprar. E aí o que eu percebi? A igreja, ela trabalha muito a questão da mordomia e trabalha muito bem, não é? O aspecto, principalmente o aspecto espiritual, trabalha muito bem esse aspecto. Mas existe um aspecto que é um pouco carente, que é justamente esse aspecto que vocês têm tratado aqui, o aspecto da educação financeira. O que eu tenho conversado muito com os pastores hoje? Eu não tenho como motivar uma família a ser melhor ofertante e a ser fiel dizimista se eu não der primeiro condições a essa família. Se a família tem que decidir entre ofertar e pagar o aluguel, eu coloco uma carga muito grande sobre essa família. Então, o que eu tenho percebido? Uma vez eu conversando com um líder de mordomia, eu perguntei para ele: o que vocês fazem se vocês, ao visitarem uma família, essa família disser assim: olha, eu não estou conseguindo ofertar e dizimar porque eu estou muito endividado? Eu falei: qual é a ação prática desse ministério? A resposta que eu ouvi, eu não estou julgando a resposta, porque eu acho que a resposta seria de uma grande maioria. Eu estou julgando assim o quanto a gente precisa falar sobre isso. A resposta foi a seguinte: a gente vai orar por eles. A oração é importante nesse momento? É fundamental, mas eu tenho que dar o segundo passo. Então, a nossa proposta hoje aqui é justamente esse segundo passo, é falar o que nós, como líderes, podemos abençoar essas famílias, e a partir desse momento, quando essa família tiver essa estrutura, se o coração dela está na obra, isso automaticamente vai se refletir em melhores ofertas, em maior comprometimento e tudo mais, entendeu? Então, ao falar sobre finanças, nós não estamos falando somente sobre dinheiro, a gente está falando também sobre adoração, não é? E aí, eu já comecei a dar um spoiler aqui, mas por que falar sobre finanças, especialmente na igreja? Eu vou te dar 3 motivos. O primeiro deles, eu desafio qualquer pessoa a me dizer um aspecto da vida que não seja direto ou indiretamente influenciado pela forma como você lida com dinheiro. Simplesmente não existe. Todos os aspectos da nossa vida, seja o aspecto emocional, relacional, laboral, acadêmico, todos os aspectos são influenciados sobre a forma, né, pela forma como nós lidamos com o dinheiro. Então, falar sobre finanças é fundamental, não é? Um segundo motivo por que falar sobre finanças na igreja é que quando a gente pensa no avanço do Evangelho, eu faço essa pergunta aqui: quais são as 3 maiores dificuldades, as 3 maiores barreiras hoje para o avanço da pregação do Evangelho em todo o mundo? O que vocês diriam ser as 3 principais barreiras hoje para o avanço do Evangelho?
Um de cada vez, fica à vontade. Falta de recurso financeiro é um deles. Eu vou dizer, eu falava que eram 2 barreiras. Estudando o espírito de profecia, vi que eram 3. A irmã White diz o seguinte: a nossa maior necessidade e a nossa maior dificuldade para o avanço da pregação do Evangelho é a falta da busca devida pela pessoa do Espírito Santo. A irmã White fala em vários livros que nós, como igreja, ainda não aprendemos o quanto a gente é carente da pessoa do Espírito Santo e o quanto nós deveríamos buscá-lo especificamente. E aí, por conta disso, por nós não buscarmos a pessoa do Espírito Santo devidamente, isso gera outras 2 consequências, né? Deriva para outras 2 consequências. A falta de pessoas envolvidas na obra. E se você já participou de uma comissão de nomeações, você sabe do que eu estou falando. Às vezes você tem igreja com 500 membros, para você conseguir um nome para determinado departamento, é um desafio. E a segunda dificuldade, né, é justamente a falta de recursos financeiros. Como eu falei num videozinho, que eu acho que vocês devem ter visto, uma vez eu fui, recriminado na igreja por falar sobre dinheiro, né? Poxa, Jefferson, você está usando o púlpito da igreja para falar sobre dinheiro? Irmãos, uma convicção que eu tenho hoje é de que o Evangelho e a salvação, ela é de graça e pela graça. Mas não existe pregação do Evangelho sem dinheiro. Não existe. Isso aqui não existiria sem dinheiro. Isso aqui não existe sem dinheiro. Nada disso aqui existe sem dinheiro. A pergunta é: quem é o elemento, o instrumento, através do qual Deus quer suprir essa igreja de recursos? Quem é? Diga eu. Eu sou o elemento. Essa igreja, irmãos, tem que ser melhor porque eu faço parte dela. Essa igreja tem que ser mais próspera porque eu faço parte dela. Está claro isso? Então, o dinheiro para o avanço dessa obra não virá do ímpio. O ímpio investe lá na apoteose o dinheiro dele. O nosso recurso tem que estar investido aqui, se nós realmente queremos ver Jesus voltar, não é? E o terceiro motivo, né? Como diz o pastor Felipe, pregou ontem lá na igreja, ele falou: não sou profeta nem filho de profeta. Eu vou repetir também: eu não sou profeta nem filho de profeta, mas eu tenho a certeza absoluta que uma dessas 3 coisas aqui vai acontecer com vocês. Ou vocês vão viver muito, não é? Meu avô operou um câncer com 80 anos. Com 93 ele estava querendo casar de novo. Muita taioba na veia, ó, taioba com angu na veia. Então, nós podemos viver muito. Para a economia, viver muito é um fator importante, porque é chamado na economia risco de longevidade. A grande questão é, se existe a possibilidade de eu viver muito, não é? Chegar aos meus 80, 90 anos, será de verdade que eu espero que o INSS me dê condições de ter uma vida, pelo menos, digna? Você realmente confia nisso? De verdade, assim, você tem coragem de deixar o seu futuro na mão do INSS? Eu não sei se até lá, se eu chegar até os meus 80, 90, eu não sei nem se existirá ainda aposentadoria. Eu não sei. Um erro que eu vejo, especialmente nos jovens, quando eu vou falar para os jovens, eu pergunto, a maioria dos jovens ainda acha que aquilo que está sendo descontado do salário deles entra numa poupança para ele receber no futuro. E isso não é verdade. A geração de hoje está pagando a aposentadoria da geração passada. Aonde é que a matemática não fecha? O meu avô teve 11 filhos. O meu pai teve 3. Eu tenho uma. E tem muita gente que não tem nenhum. Se cada geração paga a aposentadoria da geração passada, quem pagará a nossa?
É por isso que não fecha a conta, entendeu? Então, deixar para o INSS o seu futuro é correr um risco violento, não é, de passar sérios apuros. Hoje, de acordo com as estatísticas, mais de 70% dos idosos dependem dos filhos para complementar a subsistência. Não é para lazer, para viagem, não é para subsistência. Comprar medicamento, comprar alimento. Então, é um fator a considerar. Ou nós vamos viver muito, ou nós vamos adoecer, que é uma realidade. Eu trabalho hoje no Instituto Nacional do Câncer e eu sei como é que é essa realidade, não é? E quando a gente fala de adoecer, a gente fala que a medicina hoje, né, assim como a odontologia, assim como a saúde hoje, ainda no Brasil, é algo ainda muito elitizado. Se você quer ter acesso a algo de ponta, não existe mérito em usar, né? Eu só vou usar o SUS. Existem fatores que são positivos no SUS? Existe, mas na grande maioria é um recurso escasso, não é? Então, contar com o SUS para uma doença é algo complicado. Ou você vai morrer cedo. E aí você fala, então beleza, morreu, por que eu vou me preocupar? E aí, quando eu falo nesse aspecto, a gente não vai poder entrar hoje, devido ao tempo, entrar muito nisso, mas eu falo, a pergunta aqui é, se nós podemos morrer a qualquer momento, né, e o pré-requisito para isso a gente tem que é estar vivo, a pergunta é, como fica a sua família na sua ausência? Além, não é, da tristeza, da saudade, de tudo mais, será que a sua família vai continuar morando onde mora hoje? Tendo acesso ao mesmo colégio, tendo acesso à mesma alimentação, ao mesmo plano de saúde, não é? Ou será que a gente tem como trabalhar isso, se prevenir nisso, fazer um bom seguro de vida, não é? Trabalhar uma questão de organização financeira, não é? Então, uma dessas três coisas vai acontecer. A quarta possibilidade seria Jesus voltar, que aí é a melhor de todas, né? Mas se Jesus não voltar, uma dessas três coisas vão acontecer conosco, e para todas as três, ter um bom planejamento financeiro é fundamental, entendeu? E aí, me vem uma passagem muito interessante, lá do livro de João, capítulo 11, verso 39, é uma passagem que toda a igreja conhece, é a ressurreição de Lázaro, não é? Jesus chega lá, Lázaro já tinha morrido, já estava 4 dias lá sepultado, e aí algo muito interessante acontece, me chama muita atenção. Jesus poderia ter feito assim, e a pedra ter desaparecido, mas o que ele faz? Ele fala, retirai a pedra. Qual é a lição que Jesus está nos dando aqui? Que a parte que cabe ao homem fazer, ele não vai realizar. A parte que cabe ao sobrenatural é de Deus. Ninguém ali tinha a capacidade de ressuscitá-lo. Aí é parte que cabia somente a ele. Agora, remover a pedra era algo que eles conseguiam. Por isso ele falou, então agora é a parte de vocês. Faça o que cabe a vocês e eu farei o que cabe a mim. E o que isso tem a ver com educação financeira? Que pode ser, olha aí, que a culpa pela sua condição financeira atual não seja sua. Pode ser. Mas a responsabilidade em mudar essa realidade, aí é sua sim. Aí é sua. Entendeu? Só que para isso a gente tem que eliminar hábitos que são terríveis para todos os aspectos, principalmente para o aspecto financeiro, que é o que? Hábito de desculpas, de justificativa para tudo, e principalmente tem um hábito que dói, que é reclamar. Se tem algo que a minha tolerância está ficando cada vez menor, é ficar do lado de gente que só reclama. E olha, eu trabalho num ambiente, né, como servidor público, uma das tristezas que eu tenho é ver que tem gente que entra naquele ambiente e reclama da hora que chega, a hora que sai. E não faz nada para mudar essa realidade. Entendeu?
Um dos maiores cânceres que nós temos na sociedade hoje se chama falta de autorresponsabilidade. Uma vez eu lembro que eu estava na nossa Copa lá, fui fazer um lanche, alguma coisa, e tinha uma pessoa, cara, pensa alguém reclamando a enésima potência, assim, e reclamava de tudo, e reclamava do plantão, da chefe, do medicamento, do médico, do doente, cara, aquilo foi, como diz, foi enchendo a medida, né? Até que transbordou. Eu falei com ela assim, cara, olha para mim. Acho que ela não esperava, assim, ficou meio em choque, assim, para mim. Eu falei, olha para mim, de verdade, é essa a realidade que você quer para o resto da sua vida? É isso que você quer? Aí ela, para alguns funcionários públicos, eu digo que alguns foram abençoados ao passar no concurso, alguns foram amaldiçoados, porque parece que foram presos ali, né? E a pessoa não pensa nem em outra possibilidade. Aí ela olhou para mim assim e falou, mas o que eu posso fazer? Olha a falta de autorresponsabilidade. Ó. O que eu posso fazer? Falei, criatura, olha só, pega uma folha de papel, faz um brainstorm assim, e coloca de 1 a 50. Você vai achar 50 coisas que você pode fazer. Você pode fazer outra faculdade, outra pós, mudar de setor, pode começar a dar aula, pode empreender, pode abrir uma franquia, você pode fazer 1 milhão de coisas, só não pode ficar enchendo a paciência aqui e reclamando. Não é? Cara, é antiprodutivo. Então, elimine da sua vida as desculpas, as justificativas e as reclamações. Tem uma coisa que um professor meu falava, o seguinte, você é causa, você não é consequência. A sua vida hoje, o que ela é em todos os aspectos, ela é fruto de todas as suas escolhas até aqui. Ela é fruto de tudo que você plantou até aqui. Se você quer uma realidade diferente, o que você tem que fazer? Mudar, plantar outras coisas, não é? Autorresponsabilidade é o segredo para a mudança. Agora, falando especificamente sobre endividamento, né, o meu TCC na pós-graduação foi sobre endividamento. Qual é a realidade estatística de hoje? Qual é a realidade das famílias brasileiras? 70%, quase 80% das famílias brasileiras estão com problemas financeiros na área de endividamento. E é uma inocência muito grande nossa achar que isso não está dentro da igreja. Achar que os nossos irmãos também não fazem parte desse percentual, não é? Então, esse é um problema realmente bastante sério. E como é que eu defino o endividamento? Para mim, o endividamento, ele é uma das modernas e mais populares formas de escravidão. Quando a gente pensa no povo de Israel lá no Egito, o que eles tinham direito lá no Egito? Eles tinham direito a trabalhar, eles tinham direito a se vestir. Inclusive, quando eu fui dar uma palestra, tinha um pastor que ele falou, e de acordo com a história, não era nem vestir o corpo todo, porque às vezes eles só tinham um pedaço de pano, eles tinham que escolher se cobrir a parte de baixo ou a parte de cima. Então era cobrir o corpo, não era nem se vestir, era cobrir o corpo e se alimentar. Se alimentar com o resto que tinha lá, com o que era oferecido. Eu pergunto à igreja, alguém que está em endividamento severo tem muito mais que isso? Muito mais do que um lugar para morar, o direito de trabalhar, de vestir o corpo e de se alimentar mal e porcamente? Então, para mim, o endividamento severo, ele é o quê? A vida de um escravo, não é? Ele é um tipo de escravidão, é um cativeiro, como eu coloco ali, não é? E qual é o impacto, não é? Isso são artigos, qual é o impacto do endividamento na saúde, no trabalho e na família? Na saúde, o nível de estresse enorme, depressão, baixa autoestima, enxaquecas, problemas gástricos, problemas cardíacos, hipertensão, enfim, muitos, né? Distúrbio do sono, ansiedade. Não coloquei aqui, mas tem até casos de suicídio relacionados a isso, né? Inclusive eu me lembro, eu era do Corpo de Bombeiros aqui de Niterói há uns anos atrás, eu me lembro de um caso sério que teve aqui em Niterói, né? De um empresário que tinha perdido tudo e se jogou daqui, parece que me jogou os filhos primeiro e depois se jogou por conta de grande endividamento, né? Eu lembro desse caso. No trabalho, o endividamento severo leva... Vocês conhecem esse termo? Absenteísmo? Alguém não conhece? Não?
Absenteísmo é quando a pessoa não tem condições físicas, mentais, emocionais de ir ao trabalho. Então, ela falta ao trabalho por total incapacidade de exercê-lo. E, ao lado do absenteísmo, tem o presenteísmo. O que é o presenteísmo? É quando a pessoa ela ainda vai, ela não quer perder o dia de trabalho, ela não quer faltar, ela vai, mas assim, zero produtividade, zero atenção, zero foco, zero tudo. Se colocar uma vassoura ali, faz o mesmo efeito que ela. Ela está de corpo presente ali, mas a mente sem a menor condição. Então, a gente chama de presenteísmo, né? Baixa produtividade, déficit de atenção. Na família, problemas de relacionamento, falta de comunicação, briga, desarmonias. Inclusive, eu não coloquei, mas existe um estudo do Dr. Luiz Quinel, um advogado especialista na área de família. Ele fez um estudo para a revista Infomoney. 10 anos depois, a revista pediu que ele repetisse o estudo e a conclusão foi a mesma, 10 anos depois. A pergunta é o seguinte: qual era o impacto? Não era impacto não. A pergunta era: quais eram as 5 principais causas de divórcio que levam um homem a pedir o divórcio e que levam uma mulher a pedir o divórcio? Haviam várias causas. A 4ª principal causa, tanto do homem como da mulher, era problema financeiro. E interessante, no caso da mulher, problema financeiro vinha antes de infidelidade conjugal. Ou seja, as mulheres no Brasil pedem mais o divórcio por problemas financeiros do que por infidelidade conjugal. Olha o impacto que isso tem, não é? E é fácil da gente entender isso, não é? Qual é o casal que tem uma excelente noite de amor se o filho está pedindo leite e não tem como comprar? Se os credores estão batendo lá na porta? Se você não pode atender o celular porque é cobrança? Então, quem é que consegue ficar tranquilo? Que é o casal que consegue ter uma vida harmoniosa assim, não é? Então, é bem compreensível que os problemas financeiros afetem bem a família, não é? E quando a gente vai para a Bíblia fala muito sobre isso, não é? A Bíblia, ela é um compêndio ali, eu nem coloquei o slide aqui, mas a Bíblia, ela fala mais sobre finanças do que evangelismo, por exemplo, do que oração, por exemplo, não é? E lá no livro de Romanos, capítulo 13, versos 7 e 8, ela diz, pagai a todos o que lhes é devido, a ninguém fiquei devendo coisa alguma, não é? Então, essa é uma das orientações que nós temos da Bíblia com relação a isso. Agora, até que horas, irmão? Desculpa. 6h40. Então, nós temos meia hora ainda. Vamos lá. Só que quando a gente fala de endividamento, a gente tem o costume de olhar a parte que fica em cima da terra ali. Está vendo uma árvore ali? A gente tem o hábito de olhar o endividamento como esses frutos. Só que o real problema não está no fruto. Quando a gente fala de endividamento, o real problema está lá na raiz, e eu vou mostrar isso, né? E aí eu fiz uma pergunta, essa pergunta aqui foi uma pergunta feita para o meu professor de economia comportamental, e ele fez o seguinte, o que ocorreria se toda a dívida de uma pessoa, né, em endividamento severo, fosse paga sem a sua mudança de mentalidade? O que vocês acham que aconteceria? É provado hoje, cientificamente, que se não houver uma mudança de mentalidade, uma mudança do padrão mental, né, um aprendizado de controle emocional, é uma questão de pouco tempo para que a pessoa volte à condição exata que estava antes ou pior que estava antes. Entendeu? Então, quando a gente fala do real problema, a gente tem que falar principalmente dos débitos emocionais relacionados a isso. E aí, quando a gente olha somente para os frutos, quando a gente olha somente para os frutos, a gente tem, se você pegar aí um livro de finanças, aí, acessar um site de finanças, você vai ver essa relação aí dos principais causas do endividamento. Desprezo pelos pequenos gastos, compra por impulso, acúmulo de inúmeras prestações pequenas, uso do cheque especial como parte da renda, uso incorreto do cartão de crédito, múltiplos empréstimos, despesas médicas ou educacionais, desemprego e tudo mais.
Essa lista ela é extensa, não é? Mas aí, quando nós olhamos para isso, a gente não está olhando para o real problema. Nada disso daqui é o real problema. Isso aqui são os frutos, é o fruto amargo. O real problema está aqui, ó. A real causa do endividamento é esse: descontrole emocional, frustração, necessidade de compensação, egoísmo, agir por impulso, falta de planejamento financeiro, falta de educação financeira, pensamento de curto prazo, é o chamado viés do presente. Alguém conhece esse termo, viés do presente? O que é o viés do presente? Existe hoje uma área da economia, que é a que eu mais me identifico, que é a chamada economia comportamental. O que essa área diz? Essa área, na verdade, foi a área que deu a Daniel Kahneman o primeiro prêmio Nobel de economia para um não economista. Justamente porque ele mostrou, até eu vou falar sobre isso mais à frente, que nós somos muito menos racionais do que nós gostaríamos de admitir. E que quase 90% das nossas decisões financeiras não tem zero razão, é somente baseado na emoção. E depois a gente tenta racionalizar isso para dizer que houve algum sentido, entendeu? Então, o viés do presente é uma área de estudo que diz o seguinte: para algumas pessoas, a necessidade de recompensa imediata é tão elevada que para ela poupar dinheiro, mesmo que seja para ela no futuro, causa uma angústia, uma sensação de perda muito grande, causa um sofrimento. Então, esse tipo de pessoa, a gente diz que tem o viés do presente lá nas alturas, muito alto. Adiar uma recompensa imediata, mesmo que seja para ela colher algo no futuro, causa uma sensação de perda muito grande, entendeu? Então, viés do presente muito alto, pressão externa, não é, do grupo, autojustificação, ganância, não é? E aí, quando eu falo de ganância, é bastante importante a gente diferenciar aqui ganância de... Não fugiu a palavra. Ambição. Obrigado, querida. Ambição. Ambição e ganância são coisas completamente diferentes, entendeu? O que é ganância? Ganância, eu quero o do outro. Ganância, eu quero crescer, mas eu quero que o outro diminua, não é? Então, isso é ganância. É diferente de ambição. Ambição, eu quero que todo o ecossistema que eu faço parte cresça. Eu quero crescer para abençoar os outros. Isso é ambição. E isso todos nós deveríamos ter. Irmãos, de verdade, todos nós deveríamos almejar ter uma condição melhor do que nós temos. Às vezes, a gente trata essa questão achando, não, mas eu já tenho o suficiente para mim, para minha família, tá bom. Isso que parece contentamento, ao meu ver, não passa de um egoísmo velado, entendeu? Porque você esquece tudo aquilo que Deus te chamou, para todo o propósito que Deus te chamou, e você se acomoda naquilo, não é? Contentamento não é acomodação, não tem nada a ver com acomodação. Lembra na parábola dos talentos? Qual foi o único que foi repreendido pelo Senhor? Aquele que ficou acomodadinho, ó. Não, para mim tá bom, tá tranquilo, né? Eu tenho o meu aqui, da minha família tá bom, não sei o quê. E tem um outro fator também, irmãos. Por que todos nós deveríamos almejar melhorar de vida? Por quê? Sabe por quê? Uma pessoa que ganha hoje 3 mil reais, ela não se torna uma pessoa que ganha 10 mil reais sem que ela desenvolva novas competências, novas habilidades, obrigado, querido, desenvolva uma mentalidade antifrágil, entendeu? Então, quando eu almejo crescer, e vocês vão ver que a irmã White fala sobre isso, quando eu almejo, né, um novo patamar na minha vida, eu não estou almejando apenas a recompensa financeira. Eu conheço muitas pessoas multimilionárias. E quando você conversa com elas,
de verdade, a maioria delas, primeiro, uma característica, a maioria delas saiu do zero. São o que a gente chama de self-mades, não é? Construíram riqueza, não é? Segunda característica, elas achavam, quando não tinha dinheiro, que quando elas tivessem muito dinheiro, isso ia ser a coisa mais importante. E elas descobriram no caminho o quê? O contrário, que o mais importante quando elas atingiram esse patamar não foi o que elas têm de resultado, mas quem elas tiveram que se tornar para alcançar esse nível de resultado. Então é isso hoje que eu almejo para a minha vida, por exemplo. Eu tenho muitas crenças que eu preciso quebrar, muita coisa que eu preciso desenvolver, muitas habilidades, e eu almejo me tornar essa pessoa que tem esse nível de resultado. Por quê? Porque eu sei que isso vai se tornar uma bênção não só para mim, para minha família, mas uma bênção para o meu semelhante também, né? Então, nós devemos almejar realmente ser pessoas maiores do que nós somos. A nossa renda não cresce se nós não crescemos, entendeu? Obrigado, querida. Eu falei do irmão João? Não, o irmão João Antônio é um irmão muito querido. No terreno dele tem a melhor taioba de Itaboraí toda, entendeu? Quem quiser comer taioba. O irmão João é um dos nossos diáconos lá, professor de escola sabatina, um líder nosso lá, um amigão nosso, e veio como meu segurança hoje, tá bom? Obrigado, querido. Hã? A taioba aí, ó. Pega a taioba. Eu também não sabe. Você tá com a idade, cara? 65 aí, ó. Obrigado, João. 65, tá vendo? Taioba dá jeito. Alguma dúvida até agora, irmãos? De verdade? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, vamos falar aí. Esse livro é muito interessante. Para quem gosta da área de economia comportamental, Dan Ariely é um dos grandes estudiosos nessa área. E olha essa frase aqui que ele fala no livro A Psicologia do Dinheiro. Muito interessante. Ele fala o seguinte, ó. Na verdade, sem educação financeira e controle emocional, somos todos raposas vigiando nosso galinheiro financeiro, modificando a todo momento as regras autoimpostas e criando histórias que combinam com os nossos caprichos. Dói, mas é verdade. Fala sério, não é? Fala se não é isso. Não, olha, eu vou agora eu vou começar a poupar, não tem jeito, eu vou começar, minha questão de honra. Mas, na verdade, esse mês é Black Friday, né? Então, assim, mas no mês que vem, então, mas é que esse mês tem 15 anos para ir, mas no outro... E aí a gente entra num ciclo de desculpas mensais, né? Nós somos pessoas contando histórias para nós mesmos, não é? E aí, algo muito interessante é nós termos consciência disso. Nós somos muito menos racionais do que gostaríamos de admitir. E por que tem uma moça aí com vestido de noiva? Quantas mulheres são casadas aqui? Todas? Quase todas, né? O dia da escolha do vestido de noiva é um dia importante? Hã? É um dia, né? Então, eles fizeram um estudo, foi feito um estudo muito interessante, justamente pegando esse dia que era tão especial. Estou meio desfocado, meio... Estou parecendo meio despenteado aí na foto, não? E aí, o que eles fizeram? Eles combinaram tudo numa loja de vestido de noivas, combinaram tudo né, com os vendedores e tudo mais. E aí, qual era a pesquisa? Qual era o estudo? Eles ficava um grupo de pesquisadores na entrada da loja e eles faziam a seguinte pergunta: tudo bem, a senhora está vindo aqui porque, eu vou escolher o meu vestido de noiva, né? O casamento está chegando e tal, beleza. Aí ele perguntava assim, a pergunta era: qual é o valor máximo que você pretende gastar nessa loja? Aí a pessoa falava assim, eu vou dizer, eram vários valores, né? Vou dizer um valor assim, R$4.000. Aí ele confirmava assim, R$4.000 é o valor máximo que você pode gastar aqui? Aí ela falava, não é, porque eu já tenho muita coisa da festa e tal, R$4.000 é o máximo. Beleza, pode entrar, obrigado.
Aí, quando a mulher abria a loja, aí começava toda uma cena, né? Primeiro que já vinha um atendente lá, falava, olha, calma, eu tô até... Desculpa. Eu tô até meio emocionado, assim, porque você é a noiva mais linda que entrou aqui hoje. Eu imagino a cara do seu... Deixa eu só me recompor, por favor. Começava a cena. Aí sentava, aguinha, chazinho, biscoitinho, não sei o que lá, né? E aí ele falava assim, descreve para mim qual é o teu vestido, né? O que você tem em mente? Aí ela descrevia. Aí ele falava, não, espera aí. Aí ele vinha e trazia aquele vestido das galáxias, assim, vestido da princesa, aquele maravilhoso, né? Ela olhava aquilo, ficava, nossa, é esse, é maravilhoso, é esse, não é esse, tem já, né? E aí vinha a pergunta, quanto custa? Ele falava 25 mil. Aí ela, não, 25. E detalhe, ele deixava ela ali, porque ela ainda fazia mentalmente contas. Não, 25 eu vou divorciar antes de casar. Não, 25 não dá. 25. O que ele estava fazendo nesse momento? Ele estava fazendo uma coisa que o comércio aí faz direto, se chama ancoragem. Ele estava ancorando na mente dela que o valor do sonho dela custava quanto? 25 mil. E aí ele falava, olha, eu estou vendo que você está numa luta muito grande. Eu vou fazer o seguinte, espera um pouquinho. Aí ia lá dentro, pegava tipo uma réplica, assim, um negócio quase igual. Falava assim, olha, eu tenho esse, era uma pessoa que tinha encomendado, vinha pegar hoje, mas não veio. Eu posso estar colocando o meu emprego em risco, mas por você eu vou fazer isso. Eu só tenho esse. Quanto custa? 8 mil. Ela, eu vou fechar, eu vou dar meu jeito. De verdade. É claro que tinha algumas ainda que não fechavam, mas a maioria esmagadora gastava o dobro ou perto do dobro do que elas podiam gastar. Mostrando com isso o quê? Que, na verdade, as nossas decisões financeiras não têm nada ou quase nada de razão. Entendeu? Então, esse foi um estudo muito interessante que mostrou. Tem vários outros estudos, né, mas o tempo não nos permite ir adiante. Então, quando a gente fala de finanças, fala sobre mudança financeira, sobre sair do endividamento, esse ciclo é muito importante. Nós não podemos querer mudar os nossos resultados sem antes mudar os nossos pensamentos, as nossas crenças e a nossa mentalidade. Porque quando a gente muda as nossas crenças, a nossa mentalidade, isso sim nos levará a ações diferentes, a formação de novos hábitos, e aí sim eu posso esperar ter resultados diferentes, né? Mas essa sequência nunca pode ser quebrada. Eu não posso querer ter antes de fazer e eu não posso fazer antes de ser. Lembra que eu falei? Eu tenho que primeiro ser uma pessoa capaz de gerar os resultados que eu quero. Então, primeiro eu tenho que trabalhar os aspectos emocionais, mentais, comportamentais, para depois mudar as minhas ações e só aí, então, buscar novos resultados. Tá claro isso? Pode passar? Pode? E aí eu vou dar exemplo aqui de algumas crenças ligadas ao dinheiro que são muito comuns. Antes eu vou dizer uma outra crença que existe na igreja. Uma vez eu fui pregar numa igreja e a irmã me perguntou assim, Jefferson, por que a gente deve falar sobre finanças se Jesus está voltando? Não é? Jesus não está voltando? Então por que eu tenho que falar sobre finanças? E aí, eu me lembro de quando eu passei na faculdade, eu era ancião também, e aí eu comemorei na igreja que eu tinha sido aprovado numa federal, não sei o quê, e aí uma irmã veio conversar comigo, falou, Jefferson, eu estou decepcionada com você. Eu falei, cara, eu estou com uma mania de decepcionar as pessoas, né? Estou decepcionada com você. Eu falei, nossa, irmã, o que eu fiz, né? Fala aí. Você, um ancião, que dá estudo bíblico, que prega, indo fazer faculdade, Jesus está voltando. Eu, via de regra,
esse tipo de crítica, porque a maturidade faz a gente separar o trigo do joio, né? Então tem crítica que a gente deixa passar e tem crítica que a gente releva. Essa, eu não sei porque eu acabei relevando alguma coisa, fui conversar com o pastor Peterson. O pastor conhece, né? Um galego de olho azul. Fui conversar com o pastor Peterson. Pastor, será que eu estou em pecado fazendo faculdade? Aí ele me falou, olha, na época que eu estava fazendo teológico, tinha um jovem lá que quando entrou na área de estudo do Apocalipse, ele ficou alucinado. Falou, Jesus está voltando, não vai dar tempo, ele está vindo num cavalo branco, já é a 7ª trombeta, não sei o que, eu tenho que parar, vou para minha terra fazer evangelismo. Parou, trancou o teológico, foi lá para a terra dele, lá dos Mossoró, lá do não sei de onde, lá do interior, Cabrobró lá, começou a fazer série de evangelismo, queria pregar em todas as igrejas, sei que lá, passou 1 ano, passou 2, passou 3, quando o pastor Peterson estava se formando, a criatura estava voltando para o teológico, lá para o 2º aninho lá, terminou o teológico e hoje é pastor. Então, queridos, olha só, qual é a frase mais equilibrada que eu já ouvi sobre isso? Anota. Nós devemos trabalhar, estudar, crescer, planejar, investir, como se Jesus nunca fosse voltar. E estar preparado e consagrado, envolvido, como se ele fosse voltar hoje. Então, esse é o equilíbrio, tá claro? Eu devo ter, sim, olho no futuro. Ah, mas se Jesus voltar, amém, louvado seja Deus. Se Jesus voltar, maravilha, entendeu? Hã? É mesmo? Ah, então eu nem sabia, tá vendo? Amém, tá vendo? Eu nem sabia, /Ellen White, entendeu? Referenciado agora, então agora eu já sei. Agora então eu vou meter essa frase aí agora. Agora vai ficar com tudo. /pastor. Vamos lá. Agora essas daqui tem muitas outras, mas essa aqui, dinheiro não é tão importante. Você que é casado ou casada, vira para o seu cônjuge e fala assim, olha, eu te amo, assim, eu até te amo, mas não é assim tão, não é de ser assim tão importante, você é importante, mas não é tão assim, entendeu? Vê se ele vai ficar aí do teu lado mais 10 minutos aí, entendeu? Então, se você também acha que o dinheiro também não é importante, também vai acontecer a mesma coisa, entendeu? Como diz, o dinheiro não leva desaforo, né? O dinheiro é a raiz de todos os males. Existe esse verso na Bíblia? Eu já vi criatura citando isso aqui do púlpito. A Bíblia jamais falou que dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia fala o quê? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ou seja, o que ela está dizendo é o seguinte, o dinheiro é um excelente servo, mas é o pior dos senhores. A grande questão é, o que é o dinheiro na sua vida? Ele é o teu senhor ou ele é o teu servo? Não é? Dinheiro não traz felicidade. E miséria traz. Desgraça traz. Não ter como pagar aluguel traz felicidade. Alguém, poxa, eu estou feliz hoje, eu não consegui pagar meu aluguel. Olha só, gente, tem gente que fala umas coisas, sim. Quer ver uma frase que eu vi num livro? Não, entre o dinheiro e o amor, eu prefiro o amor. Essa é a frase mais idiota que eu já ouvi. Então, da próxima vez que alguém precisar de remédio, você chega na farmácia e fala assim, eu vou pagar com todo o meu amor. Entendeu? Porque aí você vai ouvir o cara falando, ó, tem um caso de RDM aqui. Se você não sabe, RDM no bombeiro é remoção de doente mental, porque vão te ligar, entendeu? Aí, entendeu?
Cara, não tem essa. Tem uns papinhos que a gente ouve, cara, que eu falo, eu acho que nem quem fala isso acredita. São histórias que a pessoa conta para ela mesma, não é? Fala sério. Fala sério. Ah, essa daqui, os ricos são egoístas e gananciosos. Gente, isso é uma balela, entendeu? Eu conheço, essa igreja aqui, inclusive, deve muito a uma das pessoas mais ricas do Brasil. Dr. Milton Afonso, entendeu? Se não fosse ele, a igreja no Brasil não seria 1/10 do que é hoje, entendeu? Então, eu vi uma vez, a minha filha, além de ser linda, a cara do pai, ela é o meu principal case de sucesso, assim. Você pergunta para minha filha assim, filha, você vai ser rica ou pobre? Rica. Muito rica ou pouco rica? Muito rica, entendeu? Por quê? O que eu trabalho na mente dela? A minha filha é dizimista e ofertante desde que veio ao mundo, assim, né? Eu já pegava na mãozinha dela, segurando assim, a gente ia lá ofertar. E eu procuro trabalhar nela muito essa questão. Outro dia, passou no Provai e Vede o caso de um médico missionário que estava lá na lancha Luzeiro, e a lancha estava parada porque não tinha motor. Um empresário ligou para lá, ficou sabendo, ligou para a associação, ou para a missão, não lembro, e aí ele falou, o que precisa para Luzeiro sair? Ele falou, nosso motor custa 300 mil. O cara falou, pode comprar que eu estou depositando. Quando eu vi aquilo, eu falei com a minha filha, filha, não vai ser maravilhoso o dia que você puder fazer isso? Quanto precisa para terminar essa igreja aqui? 500 mil. Pode dar entrada que eu vou depositar. Por que eu não posso querer, almejar, que ao invés de 1, 2, 3 pessoas, eu tenha dezenas, centenas de irmãos com essa capacidade? Irmãos, pobreza não é mérito. Se alguém acha que ser pobre te coloca na frente da fila do céu, isso é um engodo, isso é mentira. Pobreza nunca foi mérito diante de Deus, não. Tá claro isso? Então a gente tem que tirar, tá vendo? Tirar essas crenças da nossa mente, tá bom? E aí, só tem mais 10 minutos, será que dá tempo de... Mais 15? Então eu vou tentar trabalhar isso. O que tem a ver esse canavial? Vocês sabem que isso aqui é um canavial, né? Todos já viram o que é um canavial? Se você foi como eu, você teve a alegria de chupar cana quando era criança, né? Aquele negócio, só quem chupou cana sabe o que é isso. E só quem chupou cana também sabe como é que são essas folhas. Essa folha aí, ela corta igual navalha. E o que tem a ver canavial com educação financeira? Já você ficou doido? Pensa bem, vamos imaginar que o seu objetivo de vida esteja do outro lado desse canavial. Tem 1 quilômetro de canavial aí, ó. E você tenha que atravessar esse canavial aí pelo meio. Como é que você espera chegar lá do outro lado? Todo lanhado, se chegar. Então, a primeira vez que você faz isso, vai ser um desespero. A segunda vez, horrível. A terceira, pior ainda. Mas lá pela 100ª, você concorda que já vai começar a surgir uma clareirazinha ali no meio? Já vai começar a surgir ali um caminho? Lá pela 1000ª, você já vai conseguir atravessar isso sem encostar em nenhuma cana, provavelmente. E as tuas pegadas já vão ter amassado aquelas do meio ali, você já vai conseguir isso. Por que eu estou dizendo isso? Por um motivo. Eu não sei quantos já leram Sêneca, né? Ele diz o seguinte, sem pressa e sem pausa. Sêneca, ele é um escritor estoico, né? E ele escreveu reflexões sobre o tempo, né? Sobre como a gente utiliza mal o tempo. Ele fala, a vida não é curta, é que a gente desperdiça muito tempo, não é? E aí, com base em Sêneca, eu parafraseei isso para dizer o seguinte, independente da situação que você estiver hoje, é possível uma mudança? Sim, é possível. Mas o que a gente tem que ter claro? Nem sempre isso vai ocorrer de uma hora para outra, da noite para o dia. Isso nem sempre vai ocorrer de forma instantânea. Muitas vezes isso será uma jornada. E principalmente quando a gente fala da jornada que nós temos que empreender,
que envolve mudança de mentalidade. Deixa eu dizer para vocês, sempre que a gente quer mudar a nossa mentalidade, mudar principalmente os nossos hábitos, isso envolve, não sei se vocês sabem disso, mas quando a gente quer formar um novo hábito, isso envolve o surgimento, o desenvolvimento de novos caminhos neurais. Nós desenvolvemos novos caminhos, novas sinapses cerebrais. Só que isso não ocorre da noite para o dia. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele foi programado para a nossa autopreservação. Então, o nosso cérebro, para que ele entenda, quando o nosso cérebro precisa formar novos caminhos neurais, isso exige um gasto energético muito grande. Então, para que ele entenda que esse gasto energético é valioso, vale a pena investir nisso, existe uma resistência do cérebro muito grande a isso. Por isso, a perseverança numa mudança de hábito é tão importante, entendeu? Porque você está mandando mensagens para o cérebro dizendo assim, olha, vale a pena esse gasto energético, vale a pena a construção desse novo caminho, porque o resultado que nós teremos é muito bom, é muito positivo. E aí, parafraseando Sêneca, eu coloquei, nessa jornada, o mais importante do que a velocidade com que você caminha é saber a sua direção, qual é a direção que você está indo, né? E aí, eu acho que eu vou terminar com isso. Por que tem um barco à vela aí? Porque se um barco à vela não sabe para onde ele vai, qual é o vento que é a favor e qual é o vento que é contra? Então, para quem não sabe para onde vai, nenhum vento é bom. E aí, o que eu quero dizer com isso? Irmãos, por incrível que pareça, para alguém que está em grande endividamento, o foco das suas ações, o foco da sua vida não deve ser as dívidas, por mais contraintuitivo que pareça. O foco da sua vida deve ser a realidade que você quer construir para você e a sua família. Aonde nesse processo, nessa jornada, eliminar as dívidas é apenas um degrau nesse processo. Tá claro? Então, o que você deve focar? O que você deve ter claro na sua mente? A realidade que você quer construir. Se eu perguntar hoje para você, o que você espera ter de realidade na sua vida daqui 5 anos? Você saberia me dizer? Se vocês saberiam, vocês são a exceção, que a grande maioria que eu pergunto não tem a menor ideia. Por quê? Porque justamente não parou para tomar esse tempo de imaginar, como é que eu quero? Será que daqui a 5 anos eu quero estar no mesmo lugar, com o mesmo físico, ganhando a mesma coisa, perdendo para o botijão de gás? O botijão de gás já aumentou 1 milhão de vezes. Quanto foi que teu salário aumentou? Então, tu está perdendo para o botijão de gás, gente. Fala sério, né? Então, quanto é que eu quero? Quanto é que eu espero estar ganhando? Como é que eu espero? Onde é que eu espero estar morando? Que tipo de carro eu espero estar dirigindo? Como é que eu espero que esteja meu físico? Como é que eu espero que esteja a minha vida com a minha esposa? Não é? No aspecto sexual, no aspecto financeiro, relacional. Como é que eu espero que estejam meus filhos? Eu tenho que ter essa projeção. E aí, quando eu tenho... Jefferson, mas é quase impossível, a minha situação está muito ruim. Beleza, eu não estou perguntando para você pensar no como. Eu estou querendo que você pense apenas no quê. Pensa no quê? Idealiza, coloca aquilo como uma foto para você ter esse norte. E a partir daí, começa a caminhar nessa direção. Não vai ser rápido. Para muitas pessoas, isso pode levar até alguns anos. Mas você concorda que se você está caminhando na direção da tua vida ideal, vai valer a pena cada passo? Se você tem clareza do que você quer para o teu futuro, vai ficar muito mais fácil você abrir mão de pequenas recompensas imediatas. Então, não deixe que aquilo que você quer momentaneamente atrapalhe aquilo que você quer para a sua vida, de construção para a realidade da sua família. Entendeu? Então, esse é o mais importante. E pagar as contas vai ser apenas um degrau nesse processo. A construção de um planejamento financeiro é muito maior que isso, não é? Mas isso, é claro, é papo para outro dia. Nosso amigo Jordão ali vai trabalhar isso muito bem,
não é? E aí a gente vai poder ter em mente todas as etapas de um planejamento financeiro, trabalhando isso de forma consistente. O que eu posso dizer, irmãos? Vale a pena, entendeu? Eu só posso dizer que vale a pena. Quando a gente aprende que as recompensas imediatas não devem furtar aquilo de maior que eu quero construir, é algo transformador, entendeu? Coloque o ideal que você quer. Onde é que você quer morar? Né? Eu tenho fotos no meu celular de onde eu quero morar, entendeu? Eu quero morar de frente para a praia, quero morar ali, eu quero acordar, abrir meu laptop, trabalhar de onde eu quiser, ter liberdade financeira, geográfica, poder acompanhar, como hoje eu já acompanho, mas eu quero poder acompanhar ainda mais a minha filha em todos os aspectos, entendeu? Quero ter tempo de qualidade com a minha esposa, enfim, eu quero construir isso, só que tem um preço, né? E aí eu encerro com essa frase, então. Irmãos, uma coisa eu aprendi. A vida e o que a gente almeja construir é como se nós estivéssemos andando todos dentro de um grande shopping. E o que a gente almeja é o que está lá na vitrine. E aí a vida que você almeja está lá na vitrine. E ela tem uma etiqueta pendurada, dizendo qual é o preço. Tudo é possível, desde que você esteja disposto a pagar aquele preço. Então, se você estiver disposto a crescer até ser a pessoa que obtém esse tipo de resultado, eu não tenho dúvidas de que Deus vai te abençoar nesse processo, entendeu? Deixa eu ver. Dá tempo? Eu vou ler 2 coisas só, dá tempo? Eu queria ler pelo menos essa parte aqui do Espírito de Profecia. Está lá no livro Conselho sobre Regime Alimentar. Inclusive está ali, se alguém quiser conferir, eu trouxe. Nosso primeiro dever para com Deus e nossos semelhantes é o do desenvolvimento próprio. Cada faculdade com que o Criador nos dotou deve ser cultivada ao máximo grau da perfeição, a fim de podermos fazer a maior porção de bem que formos capazes. Pode? Aqui, ó, vou mostrar. Conselho sobre regime alimentar. Quem quiser tirar foto, está aqui o livro. Depois. Todo homem. Vamos ler essa parte juntos para a gente encerrar? Ó, todo homem tem, em grande medida, a oportunidade de fazer de si mesmo aquilo que escolher ser. As bênçãos desta vida, bem como do estado imortal, estão ao seu alcance. Amém? Então, irmãos, não existe essa de cristão ficar acomodado, entendeu? O desenvolvimento de um cristão sempre é, se o seu coração está na obra, sempre é e sempre será para a honra e glória do Senhor, tá bom? Deus abençoe, irmãos, eu acho que eu passei um pouquinho do tempo, não é? Na semana que vem é o Jordão, meu amigo, na outra semana também, e aí no último domingo os irmãos voltam a me aturar, tá bom? Alguém tem alguma, dá tempo de fazer uma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Queria fazer? Se alguém quiser, now or never. Temos, não temos? Tem, então faz. Do ganho? Então, tem muito. Então, tem muitas crenças mesmo. O que eu posso te dizer? A grande maioria das crenças, existe um livro, se você gosta desse assunto, existe um livro chamado A Mente Acima do Dinheiro. A Mente Acima do Dinheiro. É um livro densozinho assim, mas ele é fruto de uma pesquisa séria que foi feita, e eles perceberam o seguinte: a grande maioria das crenças relacionadas ao dinheiro que nós temos hoje, não é? Que o dinheiro é sujo, que o dinheiro não dá em árvore, né? Ou então, já viu a expressão? Fulano é podre de rico. Ele é rico, mas ele é podre, né? Então, é de que para você vencer, você tem que... todo
como eu coloquei ali, toda pessoa rica é egoísta, toda pessoa rica é gananciosa. Se a pessoa é rica é porque ela pisou em muitas pessoas. Então, a grande maioria, 99% dessas crenças, elas são instaladas na nossa vida quando? Na infância. É provado isso já. E aí, o que chegaram à conclusão? Essas crenças são instaladas na nossa mente na infância, mas não da visão que eu, adulto, agora faço do que acontecia. Não é a leitura que eu, agora, adulto, faço do que acontecia no passado. São as impressões que ficaram no subconsciente da criança do que ela via acontecer, da forma como os seus cuidadores lidavam com o dinheiro. Então, vou dar um exemplo. Um exemplo real, um estudo real. Dá tempo? 5 minutos? Um exemplo real, que é contado nesse livro. Determinado pai abriu uma caderneta de poupança. Na época que a caderneta de poupança era a caderneta mesmo, aquela cadernetinha. Lembra que tem esse nome porque recebi uma caderneta que era anotado ali, o valor que você depositava e o valor total que você tinha agora. Aí o pai abriu uma caderneta de poupança para o filho e para a filha. O filho não levou aquilo muito a sério. Ganhava uma mesada lá, gastava tudo, quando dava, depositava. Mas a filha curtiu aquilo, a filha comprou a ideia do planejamento, né? E aí, ela juntava aquilo religiosamente. Cada centavo que ela ganhava, ela gostava, pedia para a mãe, vamos lá na Caixa Econômica. Ia lá, depositava, ela gostava de saber quanto tinha e tal. Pequenininha, fazendo isso, né? Vendo o dinheirinho dela lá crescer e tal. Até um dia que ela falou, mãe, vamos lá. E foi lá. Quando voltou a caderneta para ela, estava zerada a poupança dela. E aí ela ficou decepcionadíssima com aquilo. Mas como está zerado? Eu não gastei nada. E ela descobriu que o pai tinha ido lá e tinha pego tudo. Quando ela chegou em casa, o pai falou assim, ela falou, pai, o senhor pegou meu dinheiro? Peguei, o dinheiro é meu, eu que te dou, eu precisei e eu peguei mesmo. Aquilo causou assim, uma ruptura tão grande assim no inconsciente da menina, que ela desenvolveu uma fobia de guardar dinheiro. Fobia mesmo, assim, de suar, de ter taquicardia, de ter estresse, de ter crise de ansiedade. E ela se tornou uma gastadora compulsiva. Por quê? Ficou no subconsciente dela que, ao guardar dinheiro, você corre um risco muito grande de ser roubada, de ser... Mas não é a leitura. Hoje, lendo racionalmente, ela até consegue entender assim que o pai fez meio grosso e tal, mas ela consegue entender. Mas ela não consegue reagir a isso, porque isso ficou no subconsciente dela, entendeu? Então, às vezes, para trabalhar isso, você tem que trabalhar níveis ainda mais profundos, fazer ela entender o que está aí. Ela era uma pessoa muito bem sucedida, mas quando ela olhava no final do mês e ela tinha dinheiro sobrando, ela realmente passava mal. Ou ela pagava as coisas para todo mundo, ou ela fazia um investimento ruim, ou ela dava um jeito, mesmo que ela não entendesse que isso fosse racional, ela dava um jeito de gastar aquele dinheiro, entendeu? Então, as crenças, elas podem assumir as mais variadas formas, entendeu? A grande maioria vem da infância. Qual é o grande segredo? É a gente começar a mapear o nosso proceder. Então, por exemplo, você foi e fez uma compra, né? É se questionar, é como o Augusto Cury fala, é se colocar fora da mesa e olhar de fora. O que me levou a fazer essa compra? Eu realmente preciso? Qual é o meu objetivo real ao comprar isso daqui? Eu tinha condições reais de comprar? Quer ver uma coisa? Aqui eu não perguntei, mas em muitos outros lugares que eu vou falar, normalmente eu pergunto assim, quem aqui já comprou alguma coisa e um mês depois não tinha nem tirado da embalagem? Uma galera levantava a mão. O que isso me prova? De que quando a pessoa entrou na loja para comprar aquele objeto, aquela blusa, o que fosse, a última coisa que ela estava objetivando era o objeto. O que ela queria, na verdade, era uma descarga de endorfina que aliviasse ela de uma frustração, de um estresse, de um problema. Eu até costumo dizer o seguinte, a partir do momento que ela passou o cartão e fez o compra, e ela teve essa descarga, porque, na verdade, essa descarga de endorfina vem do empoderamento da compra. Esse ato de comprar, ele causa um bem-estar muito grande.
eu costumo dizer o seguinte, a partir do momento que ela passou o cartão e teve esse bem-estar, ela podia jogar o produto fora. Ela não foi buscar o produto, ela foi buscar esse empoderamento. Então, quando a gente fala de compra, é o que eu falei, tem muito menos de racional ali, a questão na grande maioria, puramente emocional, né? Entendeu? Que aula. Fica aqui, por favor. Gostaram? Se pudesse, ficava à noite, né? Se deixasse, até meia-noite, né, meu irmão? Muito obrigado. Só uma dica, irmã, tem um livro muito bom também, que é a Psicologia Financeira, do Morgan Housel. É muito bom esse livro, tá? Que ele vai falar sobre os viés cognitivos de por que a gente compra, para falar sobre felicidade em relação a finanças, tá? Então é um livro muito bom também, para quem sabe até o final a gente não consegue um para sortear para alguém, ok? Então, infelizmente o Jefferson não tinha a agenda para estar todos os domingos conosco, porque seria uma honra ter você aqui conosco todos os domingos. Mas no final ele vai estar aqui, tá? Vai estar ajudando vocês a entender como, vai nos ajudar a entender como se livrar das dívidas, né? Isso que é uma armadilha muito boa que Satanás usa também, né? Então, ele vai nos ajudar nisso. Semana que vem eu estarei aqui ajudando vocês com a parte de organização financeira e o planejamento, ok? Então, a gente vai iniciar, então vamos ficar esses 2 domingos falando sobre isso, tá? Se der tempo, falamos um pouquinho sobre o investimento, pelo menos ali o início de como iniciar os investimentos, tá? E no final, preparem as suas perguntas, preparem tudo aí que o Jefferson vai nos ajudar a sanar essas dúvidas, tá bom? Você pode fazer uma oração para finalizarmos? Vamos colocar em pé, irmãos, para nós orarmos? Mais uma vez, muito obrigado, irmãos, pela paciência e pelo convite, né? É um privilégio. Maravilhoso, Senhor. Nós louvamos o Teu nome, ó Pai, pelos momentos agradáveis, maravilhosos que passamos aqui, de troca, de aprendizado, pois sentimos realmente a Tua presença aqui neste local. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor, ao olhar para nós, idealiza como um Pai de amor algo incrível para a nossa vida. Mas nós, muitas vezes, limitamos os Teus planos para nós. Ajuda-nos, ó Pai, a nos libertarmos dessas crenças limitantes, libertarmos desses pensamentos e buscarmos na Tua palavra, no Espírito de profecia, na oração, a Tua direção para a nossa vida. Pois sabemos que o Senhor quer realmente nos capacitar, prosperar o nosso caminho, para nos usar cada vez mais como vasos de bênçãos para o avanço da Tua obra. Por favor, ó Pai, abençoe o pastor Morelli, o pastor Moisés, o ancianato dessa igreja, a liderança, cada família aqui, que o Senhor continue a derramar bênçãos sem medida e prospere o avanço do Evangelho aqui e que muitas almas verdadeiramente sejam resgatadas aqui neste local para a Tua honra e glória. São bênçãos que Te clamamos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, queria pedir que vocês ficassem em pé, só para a gente tirar uma foto, pode ser, Jefferson? André, você consegue tirar essa foto para a gente? Então, vamos virar para lá. Obrigado a todos.